Graça e paz, amados irmãos, sejam muito bem-vindos para mais uma sessão aqui de estudo bíblico da Palavra de Deus. Você, amigo irmão da Igreja Batista Jardim Marajoara, e você que não é da nossa igreja, mas tem acompanhado os nossos estudos bíblicos aqui, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos continuar a nossa série Maturidade, a série que estamos fazendo pela carta de Tiago, e hoje nós vamos meditar em Tiago capítulo 1, dos versículos 19 a 27, o finalzinho ali do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Meus irmãos, nessa sessão aqui, Tiago vai nos falar muito a respeito do auto-engano, o enganar a si próprio. Uma coisa é nós sermos enganados por Satanás. Aqui e ali pode acontecer, de ficarmos um pouco desatentos e acabarmos acreditando em uma das mentiras de Satanás, acabarmos tropeçando, naquelas armadilhas que ele acaba colocando no nosso caminho, mas não é algo costumeiro na vida de um cristão, não deve ser, mas aqui e ali pode acabar acontecendo. Mas uma coisa muito mais séria e muito pior é um cristão que se engana. Alguém que se diz ser cristão e está mentindo para ele mesmo, está enganando a si mesmo. E Tiago está falando sobre isso. Nós temos falado muito aqui sobre maturidade. E uma das características de uma pessoa madura é saber olhar para si mesma e ter um olhar para si com sinceridade, um olhar com honestidade e com humildade também. A pessoa que caminha em um bom relacionamento com Deus vai olhar para si mesma e vai ter um olhar de maturidade para si mesma, vai ver que na sua vida existem erros, existem pecados, existem muitas áreas ainda que precisam ser transformadas, que precisam ser melhoradas. Mas a pessoa que não tem um relacionamento com Deus, muitas vezes vai se enganar, vai olhar para si mesma e vai querer maquiar, vai querer dar uma escondida naquilo ali e vai esconder dela mesma, vai falar assim: não, eu não tenho pecados, eu não tenho erros na minha vida, aqui está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem nada com que se preocupar, eu estou muito bem, eu passo na prova e quem sabe até está falando que passa com louvor, Mas Tiago está falando para nós termos cuidado com esse auto-engano, com essa maneira errada de olharmos para nós mesmos. A pessoa madura, ela vai dar ouvidos para a palavra de Deus. Ela vai entender que a palavra de Deus é a única verdade que nós temos aqui nesse mundo. Tudo mais é confuso, nós não podemos confiar, mas na palavra de Deus nós podemos confiar. E diante dessa palavra, um verdadeiro cristão, ele não vai agir como um hipócrita. Ele vai enxergar os seus erros, A palavra de Deus vai mostrar os nossos erros e um verdadeiro cristão, então,
vai reconhecer esses erros, vai se arrepender deles e vai pedir perdão para Deus, né? E vai procurar mudar, vai procurar viver de uma forma diferente. Então, algumas ações aqui que nós vemos nesse texto da postura do cristão para com a palavra de Deus, para não cair nesse auto-engano. Em primeiro lugar, Tiago vai nos falar que nós devemos receber a palavra de Deus. Aí, como ele diz no versículo 21, né? Ele fala que nós devemos aceitar humildemente a palavra implantada em nós. Então, como que nós devemos receber essa palavra? Com humildade, sem orgulho. E por isso que no versículo 19, ele vem nos falar que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar, tardios também para nos irarmos. Nós usamos muito, né, na nossa sociedade uma expressão de que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? 2 olhos também, né? Mas por quê? Porque precisamos ouvir mais, ver mais e falar menos, né? Isso aí é um ensinamento bíblico mesmo. A Bíblia fala muito sobre isso, principalmente em Provérbios, né? De que aquele que tem conhecimento, ele fala pouco, ele segura a sua língua, né? Ele refreia ali, ele tem o maior controle sobre as suas palavras. Mas aquele que fala muito, não está ouvindo, não está aprendendo, não tem conhecimento e está mais preocupado em falar do que ouvir. É um reflexo muito grande da nossa geração, né? Principalmente quando nós vemos nas redes sociais, todo mundo quer falar muito, todo mundo quer escrever textões, mas poucos querem ouvir, poucos querem ler, né? Poucos querem entender a fundo as histórias antes de emitir o seu julgamento. As pessoas apenas veem as manchetes de jornais e, na sua maioria, são sensacionalistas e já emitem uma opinião a partir daquela manchete. Elas nem procuram ler a matéria e nem se informar se aquela matéria é verdadeira, não é mesmo? Quantas brigas, meus irmãos, tanto nos nossos relacionamentos, nas redes sociais e até mesmo em ambientes de igreja, que poderiam ser evitados se as pessoas aprenderem que elas precisam ouvir mais, né? Que elas precisam deixar a ira para um outro momento, mas ouvir primeiro e ouvir a palavra de Deus, para ser praticante da palavra de Deus, para depois falar, para depois, né, buscar a justiça da maneira certa, né? Tiago vem nos mostrar aqui que a nossa ira não vai produzir justiça nenhuma nessa terra. Não vai produzir nada de bom, mas só a palavra de Deus é poderosa para nos salvar. Infelizmente, não é o que a nossa sociedade vive hoje, né? Então, que aprendamos a valorizar a palavra de Deus e receber ela na nossa vida. Uma segunda ação que o texto nos mostra é que devemos ser praticantes da palavra de Deus. O versículo 22 nos fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha aí, quem só ouve a palavra e não coloca ela em prática, está se enganando. Está sendo um mentiroso para si mesmo. E é até estranho, né? Falar assim, outras pessoas não me enganam, mas eu me engano. Você está se permitindo ser enganado por você mesmo, por alguém que você sabe que está mentindo e mesmo assim você acredita. É estranho isso, né? Mas nós agimos assim quando nós ouvimos a palavra e não colocamos ela em prática. Porque muitas vezes nos consideramos pessoas religiosas, apenas pelo simples fato de estarmos frequentando uma igreja, né, de estarmos assistindo cultos, seja presencialmente, seja na internet, né? Achamos que dessa forma está tudo bem com a nossa vida espiritual. Então Deus está se agradando de nós. Mas nós precisamos lembrar que eu já tenho falado várias vezes, né? Logicamente é muito importante nós nos reunirmos como igreja, isso é mandamento bíblico. É muito importante nós termos o nosso culto coletivo aqui, né? Como um só corpo, mas várias pessoas, a igreja do Senhor reunida. Mas a vida cristã, ela vai muito além das paredes aqui do templo da igreja. Como nós podemos experimentar no ano de 2020, por uma boa parte do ano, o templo precisou permanecer fechado. E aí, a igreja então morreu?
né? Você deixou de cultuar a Deus por causa disso? A vida cristã vai muito além desses momentos. A vida cristã é na segunda-feira cedo, né? Da maneira como você se porta lá no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade, a maneira como você dirige, a maneira como você se relaciona, a maneira como você age ali na internet, como você acessa aqueles sites, como você comenta, como você fala de alguém. Vida cristã em todos os momentos. Então não podemos nos enganar, achar que nós somos religiosos aqui no ambiente de igreja e depois estarmos agindo de uma outra forma. Tiago ele vai usar a ilustração de um espelho, né? Ele vai falar que aquele que ouve e não pratica é como aquela pessoa que se olha num espelho e quando sai já esquece daquilo que viu no espelho. Não lembra mais como estava a sua imagem. A Bíblia, ela tem esse poder mesmo do espelho, né? Ela mostra como está a nossa condição espiritual. Você quer saber como está a sua condição espiritual? Você precisa ler a Bíblia. É ela que é poderosa para isso. Não sou eu como pastor que vou poder falar para você. Eu posso ter alguma ideia, mas a palavra de Deus, ela é muito mais poderosa, não tem nem comparação. Ela vai a fundo ali na sua alma e vai te mostrar, vai revelar os seus pensamentos, vai revelar as suas intenções e vai mostrar para você como você realmente está, como está a sua condição espiritual. E então a Bíblia é como esse espelho, por isso nós precisamos estar olhando para ela direto para saber como nós estamos. Você gosta de sair da sua casa desarrumado? Provavelmente todo dia pela manhã você já vai lá diante do espelho, né, se arruma, tira aquela remela, né, escova os dentes, penteia o cabelo, vê se a roupa ficou boa. Seja para ficar em casa ou seja para sair para a rua, você dá uma olhadinha, né, para ver como que está a situação ali, né? E na nossa vida espiritual deve ser assim também. Nós devemos estar sempre olhando para esse espelho aqui para saber como nós estamos. Porque às vezes nós estamos saindo todo bagunçados, né? Ou até mesmo ficando em casa, mas maltrapilhos, né? Todo com a nossa vida espiritual bagunçada, suja, descabelada, né? Estava preparando esse estudo aqui, eu lembrei de um dia, durante a pandemia, em que eu precisava vir aqui à igreja para gravar um vídeo, né, de um dos cultos. E estava com bastante serviço, estava com o horário bem apertado, então quando deu aquela folga ali que eu consegui vir para a igreja, eu já arrumei as coisas rapidinho, corri aqui para a igreja, montei a câmera, tudo. Quando eu liguei, eu não tinha penteado o cabelo. Ainda bem que eu moro perto, né? Mas eu olhei e falei, olha só, nem me olhei no espelho então para sair, né? Foi de qualquer jeito, né? E aí eu precisei voltar para casa para pentear o cabelo, depois voltei aqui para a igreja para poder dar prosseguimento, né? E poder gravar. Mas na nossa vida espiritual muitas vezes estamos assim, né? Saindo de casa sem olhar no espelho. Estamos com o rosto aí cheio de remela, né? Cheio de sujeira, com o cabelo bagunçado, estamos feios mesmo, né, espiritualmente, e queremos nos apresentar diante de Deus assim. E estamos nos enganando achando que estamos bem, né? Mas evitamos olhar para o espelho. Muitas pessoas são assim, e não gostam de olhar para esse espelho da Bíblia, né, porque não gostam daquilo que vão ver. Então apenas olham de relance e procuram se esquecer daquela imagem, procuram já se distrair, né, com outras coisas, né? Vamos assistir outras coisas, vamos esquecer, né? Vamos falar de Big Brother, vamos falar de futebol, vamos falar de outros problemas, né? Vamos falar mal dos políticos, vamos falar mal dos outros, porque eu não quero falar mal de mim mesmo. Eu não quero olhar para o meu pecado, olhar para o meu erro, né? É mais fácil olhar para os outros. Mas, quando nós observamos o que a palavra de Deus diz e colocamos ela em prática, aí sim teremos uma transformação na nossa vida. Vamos enfrentar aquele pecado, aqueles erros, e o Senhor vai nos dar graça, vai retirando esses pecados da nossa vida, através da nossa obediência. E o versículo 25 fala que aquele que olha bem e observa atentamente a lei de Deus, vai praticar essa lei e será feliz. Então, precisamos sim praticar essa palavra. E a terceira ação que o texto nos diz aí é de compartilhar
essa palavra de Deus. Versículo 26, ele diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Olha aí, ele falando de religião, né? Nós não podemos confundir religião com cerimônias, com cultos, né? Com um templo de igreja. Religião é a prática exterior do nosso culto a Deus. Nós estamos constantemente cultuando ou não a Deus, né? Seja lá na sua casa, no trânsito, no trabalho, na igreja. E a religião é essa prática exterior. Então, Tiago está nos falando aqui que a nossa religião é falsa quando nós não vivemos aquilo que a palavra de Deus fala. Quando nós estamos aí cheios de cerimônias, mas não conseguimos mostrar nenhum fruto daquilo que acontece internamente. Ou seja, na verdade não está acontecendo nada internamente, né? O meu coração continua sujo, eu não estou passando por nenhuma transformação, o Espírito Santo não está provocando nada aqui dentro de mim, eu não estou me alimentando da palavra, eu tenho minha vida religiosa na igreja, venho, né, participo de todas as atividades, mas não estou vivenciando nada de diferente, nenhuma transformação. E aí ele vai falar da língua, né? Que daí não consegue nem refrear a sua língua. Jesus fala que a língua fala, né, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E é o que o Tiago está falando aqui, né? A língua não consegue nem se refrear. Está mostrando toda aquela sujeira, né, que está dentro do coração, sejam palavras sujas, palavras torpes, palavras que machucam, né, palavras que denigrem uma outra pessoa, as fofocas, né? E aí é uma religião falsa. Você está enganando a você mesmo. Você está vivendo uma religião falsa e se enganando assim. Então precisamos tomar muito cuidado. Quando nós vivemos a verdadeira religião, nós temos uma mudança interna que vai ser externalizada através das nossas práticas e através da nossa boca também. Nós teremos um maior controle sobre a nossa língua, nós falaremos palavras boas e nós vamos compartilhar aquilo que realmente Deus quer. Que daí é o que ele fala no versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, nós precisamos compartilhar a palavra de Deus. Como? Vivendo a verdadeira religião. Amando o próximo, cuidando daqueles que precisam, compartilhando por meio do nosso falar, né? Não falando o errado, mas falando aquilo que é o certo. Servindo ao próximo, servindo os necessitados. E, como ele fala aí no final, não nos deixando corromper pelo mundo, ou seja, viver em santidade, viver separado do mundo. Nós vivemos ainda aqui nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós vivemos de uma outra forma, nós falamos de uma outra forma, nós agimos de uma forma diferente. É assim que o verdadeiro cristão deve viver. E para encerrar, eu gostaria de lembrar um texto bem conhecido, a maneira como Jesus Cristo ele encerra lá o seu Sermão do Monte, lá em Mateus 7, 24 a 27, você lembra? Quando ele fala assim, que aquele que ouve as palavras dele e as pratica, é como aquele que constrói uma casa sobre a rocha. E aí as tempestades podem vir, o vento e tudo mais, e aquela casa não cai. Mas aquele que ouve as palavras e não pratica, é como aquele que constrói a casa sobre a areia. É uma pessoa que está se enganando também. Está construindo a casa e está falando, olha, essa casa aqui é bonita, mas não tem fundamento nenhum. E aí, no primeiro vento, na primeira tempestade, essa casa vai cair e vai ser derrubada. Então, como você tem vivido para Cristo? Como você tem vivido a vida cristã? Você tem se enganado ou você tem vivido a verdadeira vida cristã? Você tem visto frutos dessa vida cristã na sua vida mesmo? Você tem vivenciado transformações na sua vida interna? E isso tem se externalizado? Isso tem vindo para fora através dos seus atos, das suas palavras? Preste bem atenção nisso, tá bom? E eu espero que você possa crescer em maturidade no relacionamento com o Senhor e que Deus abençoe a sua vida.